Bom, estamos aqui mais uma vez em Hongdae, em Seul, na Coreia do Sul. E é começo de outono, né? Já faz um pouco de frio, mas as árvores ainda não mudaram de cor, como ficarem vermelhas ou amareladas. Então elas parecem suspensas nesse momento entre estações, o verão e o outono, né? Como se esperasse algum sinal secreto para começar a sua transformação, que vai começar em algumas semanas. Vocês vão ver as ruas cheias de música, pessoas, os bares pulsando com suas luzes LED. E eu estou aqui, caminhando entre essas luzes todas, entre esses rostos iluminados por telas de celular, pensando sobre algo que aconteceu há algumas semanas atrás, em setembro, algo que abalou profundamente a Coreia. Me fez perguntar, né, tudo sobre essa cidade que pulsa e respira através de pixels e live streams. Vocês sabem, né? Hongdae sempre foi esse lugar onde a juventude coreana vem para se encontrar, performar. Não apenas os cantores de rua, com seus violões e danças sincronizadas que a gente vai ver no vídeo, mas todo mundo. Cada pessoa que passa por essas ruas nessa sexta-feira à noite, de certa forma estão atuando, representando uma versão de si mesma que acredita ser mais palatável, mais consumível, mais digna de likes e corações virtuais. E talvez seja exatamente por isso que escolhi vir aqui hoje para falar sobre o caso da Yoon-ah, que é uma influencer de 27 anos que foi assassinada por um homem que acreditava genuinamente que seus 100 milhões de wons em doações lhe davam algum tipo de direito sobre a vida dela. 100 milhões de wons daria mais ou menos uns 380 mil reais, convertendo, né? E tem algo profundamente perturbador em caminhar por essas ruas, sabendo o que eu sei agora. Vocês vão ver logo influencers com câmeras apontadas para rostos sorridentes. Todos esses streamers, né, fazendo suas transmissões ao vivo, falando algo como Annyeonghaseyo, Yorobun, cumprimentando suas audiências invisíveis, seus seguidores fantasmas, que existem apenas como números na tela, mas que de alguma forma se sentem íntimos, próximos, como se conhecessem profundamente a pessoa por trás da câmera. E essa ilusão de intimidade, né, que veio com a internet, essa proximidade fabricada, que está no centro do que aconteceu com a Yoon-ah. Vocês vão perceber, enquanto eu ando por aqui, que cada esquina tem alguém transmitindo, cada café tem o seu canto dedicado aos criadores de conteúdo, com suas luzes portáteis e microfones. E não é acidente. Seul se tornou, sem que percebêssemos exatamente quando, a capital mundial do streaming, onde milhares de jovens vivem literalmente do olhar alheio, onde a atenção virou moeda, onde o afeto se qualifica em corações digitais e presentes virtuais que custam dinheiro real, muito dinheiro na realidade. Isso até virou um problema. Alguns criadores de conteúdo, streamers, estão criando situações extremas, como por exemplo fingindo que está tendo um ataque zumbi no metrô, ou simulam brigas para ganhar engajamento nas suas lives. E a Yoon-ah era uma dessas milhares de pessoas, né, que estão tentando a vida na internet. É uma jovem carismática que sonhava em ser atriz. Ela tinha pouco mais de 300 mil seguidores no TikTok, que a acompanhava todos os dias em suas lives, que começava a partir das 7 da manhã. E nessas lives ela falava do seu cotidiano, visitava cafés temáticos, experimentava roupas, compartilhava pedaços cuidadosamente escolhidos de sua vida. Ela era conhecida entre os que fazem esse tipo de conteúdo aqui em Hongdae e outras partes da Coreia. Muitos a conheciam de vista, alguns até colaboravam com ela em lives conjuntas. Essas colaborações que são bem comuns, onde 2 ou 3 criadores de conteúdos, streamers, se encontram por acaso, de certa forma planejado, claro, e fazem conteúdo juntos para as suas respectivas audiências, né? O que é uma técnica muito boa para conseguir engajamento e crescer o público, né? Mas para entender melhor essa cultura de criação de conteúdo, de streaming aqui na Coreia, é fundamental entender o que é esse sistema dos VIP donors, que é os doadores VIPs, né? São uma espécie de patrocinadores especiais, que são níveis e rankings que transformam dinheiro em uma espécie de, como posso dizer, hierarquia afetiva digital. Imagina a situação. Existe literalmente um sistema onde você pode ser, por exemplo, level 46 numa plataforma,
E chegar nesse nível significa que você já doou, juntando tudo, mais de 1 bilhão de wons. Algo em torno de 750 mil dólares. Quanto dinheiro será isso em reais? É uma quantidade que a maioria das pessoas não verá em toda a sua vida, né? E esse dinheiro é gasto com o que, exatamente? São em figurinhas virtuais, em animações que aparecem na tela durante essas lives, né? Em destaque nos comentários. E isso é o mais perturbador, que seria o acesso privilegiado ao criador de conteúdo, com perguntas diretas, ou até mesmo encontros pessoais em alguns casos. E o homem que matou a Yundiná, o sobrenome dele é Chue, ele tem 50 anos, que se apresentava com o pseudônimo de Black Cat, que seria gato preto, né? Era um desses doadores VIPs dela. Ele havia gasto, segundo as investigações, mais de 100 milhões de wons, que daria mais ou menos 380 mil reais, em presentes virtuais para ela de todo tipo. E aqui caminhando para essas ruas, onde o capitalismo emocional contemporâneo se manifesta em sua forma mais pura e cruel, eu fico pensando, o que leva alguém a gastar uma fortuna tão grande em corações virtuais e mensagens personalizadas? O que acontece na mente da pessoa quando ela transforma dinheiro em afeto virtual? Quando ela compra? Porque é isso que está acontecendo, né? Uma compra da atenção de alguém. E Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu sempre cito, né? Que eu estou muito imerso na obra dele, e eu acho que ele fala muito bem sobre isso. Quando ele fala da sociedade da transparência, né, nesse livro, ele fala sobre como nos tornamos mercadorias de nós mesmos, como performamos constantemente nossa própria existência para o consumo do outro, alheio. Mas o que ele talvez não tenha previsto completamente é esse outro lado da moeda, né? Não apenas nos vendemos, mas compramos pedaços, fragmentos um dos outros. Fragmentos digitais de atenção e afeto que confundimos com relacionamentos reais. Às vezes, lidando com criadores de conteúdo, ficamos tão próximos deles, né? Às vezes por stories, acompanhando os vídeos, e que realmente as pessoas querem saber sua vida pessoal, quem namora, por que terminou. E as pessoas e os criadores de conteúdo muitas vezes compartilham tanto de suas vidas que você se sente parte como amigo dessa pessoa. É muito louco isso, né? E é aqui que a história se torna um pouco mais sombria, ainda mais reveladora dos abismos que se escondem por trás dessas telas luminosas. Porque esse Che, o gato preto, né, que se apresentava como CEO bem-sucedido de uma empresa de tecnologia, e esse homem que gastava fortunas em presentes virtuais, ele estava, na realidade, completamente falido. Ele estava endividado até o pescoço. Sua casa havia sido confiscada e estava em leilão. Ele vivia uma completa ficção, uma performance elaborada onde interpretava o papel de homem rico, poderoso, o tipo de pessoa que poderia transformar uma influência em uma estrela de cinema, na cabeça dele, claro. E olhando para essas ruas de Hongdae agora, com seus bares lotados, pessoas rindo, tomando soju e cerveja, performando alegria e descontração para suas próprias câmeras e as câmeras dos outros também, eu me pergunto, né? Quantas pessoas aqui estão vivendo essas vidas duplas, né? Quantas estão fingindo uma prosperidade que não tem, uma felicidade que não sentem, uma confiança que não possui? É como se Seul tivesse virado um imenso teatro sem cortinas, né? Onde cada um encena a si mesmo diante de 1000 câmeras invisíveis. O real e o performático se confundem, escorrendo pelas superfícies da cidade como tinta luminosa, criando essa sensação de que tudo aqui é reflexo e nada é sólido por muito tempo. E as investigações policiais revelaram que Yundiná vinha tentando se desvincular desse Chue, o gato preto, né, há muitas semanas. Ela havia descoberto, aos poucos, que o homem que se apresentava como seu benfeitor e futuro empresário era, na verdade, um controlador obsessivo que ditava seus horários, suas roupas, seus conteúdos, que a tratava não como uma pessoa, mas como um investimento, como uma propriedade que ele havia comprado com seus presentes virtuais. E tem uma cena que me assombra particularmente, né? Que as câmeras de segurança de um estacionamento registraram esse Chue literalmente se ajoelhando diante da Yundiná
implorando para que ela não cortasse os vínculos, para que ela não o abandonasse. É uma imagem que carrega todo o peso patético e perigoso da obsessão, né? Toda a violência latente de alguém que não consegue distinguir entre posse e afeto, entre controle e cuidado. Vocês sabem, caminhando por aqui, passando por esses grupos de jovens que riem, bebem e transmitem suas vidas em tempo real, eu fico pensando, e como o perigo, na verdade, quase nunca vem do escuro, né? O perigo não mora nas sombras, nem nessas vielas vazias, nem nos becos mal iluminados que a gente normalmente evita, né? O verdadeiro perigo costuma estar à luz do neon, vestido de normalidade, sorrindo, comentando, doando, curtindo, te amando profundamente, mas um amor tão possessivo que pode te estrangular. E o perigo vem de quem acredita demais na própria ficção, de quem confunde o reflexo com o rosto, o personagem com a pessoa. Gente que construiu uma narrativa tão elaborada sobre si mesmo e sobre o outro, tão cuidadosamente roteirizada, que qualquer fissura nessa história soa como um colapso pessoal. E quando essa narrativa desaba, quando o personagem do outro lado ousa sair do script, dizendo não, se retirar da tela, o que resta é um vazio, um abismo, um vazio tão profundo que muitos não suportam olhar, né? E é aí que nascem as obsessões, as perseguições, stalkers, as violências disfarçadas de amor. Não é o estranho que ameaça, mas o familiar que enlouquece quando o espelho quebra, as expectativas se acabam. Às vezes penso que a Coreia, com toda essa estética de perfeição e controle, é o cenário ideal para esse tipo de delírio. Um país onde até a vulnerabilidade é editada, maquiada, onde a exposição virou sinônimo de sinceridade e onde cada um encena para si mesmo a fantasia de ser visto, compreendido, amado, curtido. E essa fome de sentido, esse desejo desesperado de ser reconhecido que, quando não encontra resposta, se transforma em fúria. Uma fúria fria, racional, planejada, que nasce não do ódio, mas do colapso da ilusão. E tudo aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, e o Jinnah havia acabado de encerrar sua transmissão diária em Yeonjeon-do, aquela ilha próxima do aeroporto de Incheon, onde todos os estrangeiros basicamente vêm por lá. E também é um local muito comum onde muitos criadores de conteúdo e streamers vão para fazer conteúdo. Tem uma atmosfera diferente lá. É mais tranquila, tem uma vista para o mar, longe do caos de Seul, mas com uma cara mais de interior. E eram 3 da tarde, aquela hora ambígua, né, entre o almoço e o jantar, quando a cidade respira mais devagar, quando até os streamers mais dedicados fazem uma pausa, né. E 30 minutos depois da live, câmeras de segurança mostram Choi puxando o Jinnah para seu carro. E aqui, nesse intervalo de 30 minutos entre o fim da transmissão e o início da violência, que eu fico pensando sobre todos esses silêncios que existem entre as lives, todos esses momentos em que a câmera desliga e a vida real, seja lá o que isso ainda signifique, começa. Porque é nesses intervalos, nesses hiatos, nesses momentos de escuridão entre uma transmissão e outra, que a verdadeira natureza das coisas se revela. Vocês podem perceber às vezes, quando vocês vê criadores de conteúdos aqui em Hongdae ou no Brasil, que sempre existe esse momento de transição, né? Esse instante em que o sorriso performático se desfaz, em que os ombros se relaxam, se tensionam, em que a máscara cai por uma fração de segundo, antes de ser rapidamente recolocada. É como assistir alguém morrer e renascer continuamente, se desfazer e se reconstruir cada vez que o botão de começar a transmissão é pressionado. E o que aconteceu depois desafia qualquer tentativa de romantização, qualquer esforço de transformar isso em uma história de amor distorcido ou paixão desenfreada. Foi violência crua, fria, sem qualquer tempo de reação. Esse homem, o Che, estrangulou a Jinnah até a morte. Asfixia por compressão no pescoço, como diriam os laudos médicos com sua linguagem asséptica, que tenta dar ordem ao caos da brutalidade humana.
E então começou uma viagem macabra de 200 quilômetros, com o corpo dela enrolado numa mala, no porta-malas do carro dele. Trey fez 8 paradas durante esse trajeto. 8 tentativas calculadas de confundir qualquer investigação futura. 8 momentos em que ele poderia ter mudado de ideia, poderia ter parado, poderia ter escolhido diferente, mas não. Ele continuou dirigindo através da noite coreana, através de cidades e vilarejos adormecidos, carregando a morte consigo como um segredo terrível. E ele abandonou o corpo dela em Muju, uma área bem isolada, montanhosa, na remota província de Jeolla do Norte, que fica bem ao sul do país. E tem algo profundamente simbólico nisso, né? Essas montanhas coreanas que guardam tantos segredos, tantas histórias não contadas, tantos desaparecimentos, as mesmas onde há décadas refugiados da Guerra da Coreia se escondiam, onde residentes lutavam, onde a história enterrava seus mortos sem nome. E agora, sob o brilho frio das luzes de Hongdae, com o som constante da cidade preenchendo cada espaço vazio, eu penso em como a violência na Coreia raramente se mostra. Ela se recolhe, silencia, se esconde nessas entrelinhas, enterra seus traços em montanhas distantes, se disfarça em sorrisos ensaiados, em transmissões alegres, em corações digitais que brilham por alguns segundos e logo depois desaparecem. Quando foi preso, isso foi 12 horas depois do ocorrido. A polícia coreana é muito eficiente quando quer. E Choi primeiro negou tudo. Disse que havia se separado da Yoo-na após uma discussão, que não sabia o que havia acontecido com ela. Mas as evidências eram esmagadoras. Câmeras de segurança, registros no celular, a própria mala com o corpo ainda nas proximidades, tudo apontava para ele. E quando finalmente confessou, ele disse algo que me gela até o sangue agora. Ele simplesmente disse: "Eu não suportei o fim." Mas vocês entendem o que realmente aconteceu aqui? Ele não matou ela por amor. Essa palavra aqui não cabe nessa história. Ele a matou para manter viva a ficção que ele mesmo alimentava, a fantasia de poder e controle que havia construído. Quando Yoo-na tentou romper essa fantasia, quando ela ousou dizer não para o homem que havia comprado sua atenção, com 100 milhões de wons, ela assinou sua sentença de morte. Tem um conceito em psicologia da mídia que fala sobre isso. Se chama de relações parassociais. São esses vínculos unilaterais que desenvolvemos com celebridades, personagens ficcionais e agora, cada vez mais, com influencers, streamers, criadores de conteúdo, como até eu, por exemplo. E nós, como audiência, sentimos que conhecemos essas pessoas com profundidade. Sabemos seus hábitos, seus medos, suas preferências de café, de lugares que gosta de ir, mas é uma intimidade falsa, assimétrica, construída sobre a ilusão de reciprocidade. Hiper, super conectada de hoje, onde o 5G é disponível em todos os cantos do país, e streaming é uma profissão legítima para milhares. Essas relações parassociais atingem um novo nível de intensidade, e como vimos agora, de perigo também. Os doadores VIP, não estão apenas assistindo o conteúdo. Eles estão comprando a ilusão de um relacionamento, investindo fortunas em uma conexão que existe apenas em suas mentes. E as plataformas online, tipo TikTok, Africa TV, YouTube, Twitch, elas monetizam essa ilusão, incentivam essa confusão entre proximidade digital e vínculo real. Cada presente virtual, cada superchat, cada medalha de VIP é um tijolo na parede dessa prisão parassocial, onde tanto o streamer, criador de conteúdo, quanto o espectador ficam aprisionados. E aqui em Hongdae, vendo aqui e ali esses jovens transmitindo suas vidas, vendendo pedaços de atenção por alguns wons digitais, eu me pergunto, qual é o preço dessa economia do olhar, da atenção? O que vivemos
Numa sociedade onde quem é visto sente que existe e quem deixa de ser visto enlouquece, desaparece. Mas o que acontece quando a própria visibilidade se torna uma prisão? Quando o olhar do outro se torna não uma validação, mas uma ameaça? E quando a notícia da morte da Yudina se espalhou, a Coreia Digital entrou em convulsão. A hashtag Yudina dominou o Twitter, o TikTok coreano por dias. Milhares de pessoas que nunca haviam ouvido falar dela agora compartilhavam seus vídeos, suas fotos, fragmentos de suas transmissões, criavam teorias de todo tipo. É um fenômeno estranho e perturbador esse. Como alguém pode se tornar mais famoso na morte do que em vida? Como a tragédia se transforma em trending topics? Mas houve também um certo despertar, né? Uma tomada de consciência coletiva sobre os perigos que criadores de conteúdo enfrentam, né? Especialmente mulheres jovens. Outras streamers começaram a compartilhar suas próprias histórias de assédio, de stalking, de fãs, entre aspas, que cruzavam esses limites, né? De doadores VIPs que achavam que seu dinheiro comprava mais do que apenas atenção digital, queriam encontros pessoais com essas criadoras de conteúdo, por exemplo. E tem algo profundamente triste nisso tudo, né? Essa necessidade de uma tragédia para que as pessoas prestem atenção em problemas que sempre estiveram ali, sussurrando nas margens, esperando um momento para explodir. Como se precisássemos de sangue derramado para enxergar a violência que sempre esteve presente. Apenas disfarçada de admiração, mascarada de apoio, vendida como amor. Aconteceu um caso semelhante alguns meses atrás, né, no Japão, quando uma outra streamer estava fazendo vídeo e foi esfaqueada também. E também é bem parecido, um cara gastou muito dinheiro com ela, ele não conseguiu aceitar a rejeição dela. E Seul é uma cidade de paradoxos, né? Uma metrópole que nunca dorme, mas onde todo mundo parece estar vivendo um sonho. Ou seria até um pesadelo, né? Coletivo, talvez. Um sonho coletivo ou um pesadelo coletivo. E onde a tecnologia mais avançada do mundo coexiste com tradições confucianas milenares, onde o futuro e o passado colidem em cada esquina, criando essas fraturas, fragmentos, essas fissuras por onde a violência e a dor podem emergir, né? E em Hongdae, em específico, é como um microcosmo dessa contradição toda da sociedade coreana contemporânea. De dia, é um bairro universitário movimentado. As maiores universidades ficam aqui perto. Cheio de festas, músicas ao vivo, juventude. De noite, se transforma nesse teatro de personas digitais, onde todo mundo está simultaneamente presente e ausente, conectado e isolado, visto e invisível. E caminhando por essas ruas iluminadas, com o som distante de um trem passando e outro, e o vento frio do outono coreano cortando entre os prédios, eu penso num livro que eu li do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutividade técnica. Tem esse conceito muito interessante, que é o conceito de aura, né? A aura da arte. Aquela qualidade única e irrepetível de uma obra de arte. Aquilo que se perde na era da reprodutividade técnica, né? Que vivemos agora. A obra de arte antigamente era uma coisa única. Você tinha um quadro e era aquilo. Mas hoje, com a impressão e com a internet, é possível fazer milhões de cópias de uma mesma coisa, perdendo a sua aura. Mas o que perdemos nessa era que estamos da transmissibilidade infinita, né? As pessoas transmitem suas vidas na internet e sentimos tão próximos que o que acontece quando cada momento de nossas vidas pode ser transmitido, assistido, compartilhado, monetizado. E Yundina perdeu mais do que a vida. Ela perdeu o direito de existir fora da tela, de ser uma pessoa completa, além da persona digital que havia criado. E Choi, em sua loucura obsessiva, não conseguia ver nada além dessa persona. Não conseguia aceitar que por trás da influência havia uma mulher real, com desejos e medos, e o direito fundamental de dizer não. E tem uma estatística muito louca sobre isso tudo. Esse Che, né, o gato preto, havia gasto o equivalente a 100 milhões de wons em presentes virtuais. Isso é muito dinheiro.
Como eu disse antes, é algo em torno de 380 mil reais. É o preço de um apartamento pequeno em algumas partes em Seul. É anos de salário para a maioria das pessoas. É uma fortuna gasta em pixels, em animações efêmeras, em mensagens de apoio, em corações digitais que desaparecem no momento em que aparecem na tela. Mas o que ele estava realmente comprando com isso tudo, né? Não era apenas a atenção da Eudina. Era a validação de sua própria existência, a confirmação de que ele importava de alguma forma, de que ele tinha poder sobre alguém, de que ele era alguém numa sociedade onde tantos se sentem como ninguém, como nada. E a Coreia hoje tem uma das maiores taxas de solidão urbana do mundo. 1 em cada 5 sul-coreanos se considera cronicamente solitário. É um dado estatístico, mas também é uma ferida coletiva. Uma ferida que se esconde sob o brilho das cidades inteligentes, sob o marketing, da eficiência e da felicidade tecnológica. Em Seul, ninguém está realmente só, mas quase todos se sentem sozinhos. Os cafés estão cheios, os metrôs estão superlotados, principalmente no horário de pico. As timelines transbordam de vozes e imagens, e mesmo assim, há um vazio que não se preenche. Uma grande ironia, né? Tão próximos, mas tão distantes. E nesse vácuo emocional, nesse deserto afetivo, as relações parasociais com streamers, influencers, criadores de conteúdo se tornam uma espécie de miragem digital. Um oásis luminoso em meio a essa aridez do cotidiano, né? E a distância, esses oásis do cotidiano parecem reais. Há risadas, confissões, promessas de proximidade. Os espectadores acreditam conhecer aquelas pessoas que acompanham todos os dias. Acreditam fazer parte de algo maior, uma comunidade, uma família simbólica. Mas basta tentar tocar essa imagem, basta cruzar o limite da tela e tudo se dissolve, como areia escapando por entre os dedos. É uma estranha intimidade sem corpo, um vínculo sem reciprocidade, um afeto que só existe enquanto o Wi-Fi estiver estável. E ainda assim, é o que resta para milhões de pessoas. E talvez seja isso mais trágico nisso tudo, Vivemos numa economia que lucra com a solidão. As plataformas de streaming, os aplicativos de relacionamento, as redes sociais, todos eles monetizam o nosso isolamento. Transformam nossa carência afetiva em fluxo de caixa. Convertem nossa necessidade de conexão em dados, algoritmos e publicidade direcionada. Aqui em Hongdae, onde cada bar tem seu próprio hashtag e cada esquina é um potencial plano de fundo para um conteúdo viral, a solidão se disfarça de hiperconectividade. Estamos todos juntos, mas fundamentalmente sozinhos. Todos transmitindo, mas ninguém realmente ouvindo. Todos performando intimidade, mas incapazes de verdadeira proximidade. E quando alguém como o Trey, endividado, desesperado, vivendo uma fantasia insustentável, encontra alguém como a Eudina, que é uma jovem, ambiciosa, tentando construir uma carreira num mercado impossível, a colisão é quase inevitável. 2 tipos diferentes de desespero se encontrando no espaço virtual e explodindo no mundo real, com consequências devastadoras. E você sabe o que mais me impressiona nessa história toda? É o fato de que a Eudina foi morta 30 minutos depois de encerrar sua última transmissão. 30 minutos. É o tempo de um episódio de K-drama. É um tempo de uma refeição rápida. É nada e é tudo. É um intervalo fatal entre a performance e a pessoa, entre o digital e o físico, entre a segurança da visibilidade e o perigo do privado. Porque enquanto ela estava transmitindo, ela estava segura. Milhares de olhos sobre ela, testemunhas digitais de sua existência. Mas no momento que a câmera desligou, no momento que ela voltou a ser apenas a Eudina, e não a @Eudina102, ela se tornou vulnerável de uma forma que talvez nem ela mesma percebesse completamente. Isso me faz pensar em todos os streamers e criadores de conteúdo que vejo aqui em Hongdae. Todos esses jovens que vivem suas vidas em público, mas morrem em privado, que existem plenamente apenas quando estão sendo assistidos. O que acontece com eles quando as luzes se apagam? Quem são eles quando ninguém está olhando?
E de certa forma, isso também se aplica a mim. Quem sou eu depois que a câmera desliga? Quando as vozes da cidade se calam e o brilho das telas dá lugar ao silêncio do quarto, o que resta depois disso tudo? As horas que passo editando um vídeo, por exemplo, escolhendo música, ajustando cores, preparando as thumbnails, são essas tentativas de dar forma a algo que talvez não possa ser capturado. Essa vida fora da internet. O cotidiano simples e o trabalho do dia a dia que eu faço. As pausas, para o almoço, o corpo cansado, depois de uma longa caminhada como essa. É uma solidão sem roteiro. E existe um oceano entre quem fala e quem grava, e quem vive e quem edita. E às vezes tenho a sensação de que me afogo nesse intervalo entre ser criador de conteúdo e o ser humano, entre o que é dito e o que é vivido. Talvez todos nós, nesse mundo hiperconectado, estejamos tentando atravessar o mesmo mar invisível, né? Nadando desesperadamente em busca de uma margem que nem sabemos se realmente existe, né? E depois da morte de Ayundina, houve mudanças, pequenas, incrementais, talvez até insuficientes, mas mudanças mesmo assim. Algumas plataformas implementaram novos sistemas de segurança, como limites de doação, verificação de antecedentes para grandes doadores, né? Para saber se eles estavam se endividando para fazer doações. É algo, né? Mas é como colocar um band-aid numa fratura exposta. Trata o sintoma, mas não a doença. Porque essa doença é mais profunda, mais sistêmica do nosso tempo. Essa cultura de celebridade instantânea, essa economia de atenção que cada vez cresce, essa monetização de cada aspecto da experiência humana de hoje em dia. É o fato de que numa cidade como Seul, numa área como essa em Hongdae, milhares de jovens acordam todos os dias acreditando que sua única chance de sucesso, de relevância, de existência significativa é através de uma tela, através dos olhos de estranhos, através de corações virtuais e doações digitais. E enquanto isso continuar, enquanto continuarmos a confundir visibilidade com valor, popularidade com propósito, métricas com significados, outras Ayundinas estarão em perigo. Como eu já disse antes, com a japonesa, alguns meses atrás. E outros Chess estarão construindo fantasias insustentáveis. E outras tragédias estarão se formando nos espaços sombrios entre o real e o virtual. E agora, ainda é noite em Hongdae, numa sexta-feira, as luzes dos letreiros continuam piscando, teimosas, e o céu guarda aquele tom profundo entre o azul e o preto que antecede o amanhecer. As ruas estão mais silenciosas, mas ainda passos, vozes distantes, o som das pessoas conversando, animadas. E eu penso em como existe apenas um instante, né? Um momento breve entre a fama e o esquecimento. E o Diná viveu nesse instante, suspensa entre ser alguém e ser ninguém, entre existir plenamente e desaparecer completamente. E no fim foi esse limiar, essa fronteira tênue que a matou. Não foi o Chue, foi todo um sistema que a colocou nessa posição vulnerável, né? Se expor na internet, que a fez depender da atenção e do dinheiro de estranhos, que transformou sua vida numa commodity a ser consumida e logo depois descartada. E você sabe a última coisa que a Ayundina transmitiu? Foi um vídeo dela caminhando pela praia de Yeouido, na ilha, né? Falando dos seus planos para o futuro, sobre como ela queria expandir seu conteúdo, talvez começar um podcast, quem sabe até conseguir um papel pequeno num drama. Ela estava sorrindo, o vento bagunçava seu cabelo, e ao fundo dava para ouvir as gaivotas e o som das ondas. Era um momento de esperança, de possibilidade, de futuro imaginado. E 30 minutos depois, esse futuro foi brutalmente interrompido, cortado, deletado como um arquivo indesejado. E é isso que fica comigo enquanto termino essa caminhada por Hongdae, enquanto vejo a cidade acordar e se preparar para mais um dia de transmissões, performances e personas digitais. Essa fragilidade fundamental da vida na era digital.
onde podemos ser deletados a qualquer momento, onde nossa existência depende de servidores e algoritmos e da boa vontade de estranhos que nos assistem através de telas iluminadas e frias. Entre essa fama e o esquecimento, entre o primeiro frame e o último, entre o login e o logout definitivo, existe um instante de silêncio. Talvez seja aí, nesse silêncio, nesse espaço vazio entre as transmissões, que nossa humanidade ainda respira alguma coisa, ainda pulsa, ainda resiste. Talvez precisemos aprender a valorizar esses silêncios, esses intervalos invisíveis entre um post e outro, entre um story e outro mais tarde, entre o ao vivo e o offline, entre o que mostramos e o que guardamos. Há algo sagrado nesses momentos fora da câmera, nesses espaços privados onde podemos existir sem sermos vistos, onde a existência não precisa ser performada para ser real. É ali, na ausência de público, que voltamos a nos pertencer. Mas acho que hoje em dia desaprendemos a ficar em silêncio. Temos medo do que ele revela. O silêncio nos gera engajamento. Não rende cliques, não alimenta algoritmo, mas talvez seja a única forma de recuperar aquilo que a exposição desenfreada, constante, nos roubou. A intimidade, a pausa e a possibilidade de ser imperfeito, sem testemunhas. Por trás de cada streamer, influencer, criador de conteúdo, cada persona digital, existe uma pessoa real, com sono, medo, solidão, e o direito fundamental de existir além da tela. Eu acho que isso se aplica até para atores e cantores, né? Que às vezes as pessoas perseguem eles muito, principalmente aqui na Coreia, é uma obsessão. Mas, de certa forma, as pessoas esquecem disso, né? Reduzimos pessoas a pixels, histórias a clips, emoções a métricas. Confundimos humanidade com performance e quando não aprendemos a reconhecer o valor dos instantes não compartilhados, continuamos a assistir, impotentes, à lenta dissolução daquilo que ainda nos torna humanos. E eu fico aqui pensando, quantas outras Yundinas estão lá fora agora sorrindo para suas câmeras, sem saber que a morte as observa através dos mesmos pixels que prometem vidas melhores? É uma pergunta que não tem resposta fácil, mas é uma pergunta que precisamos continuar fazendo, continuar gritando, até que algo mude, ou até que aprendemos a ver além das telas, que reconheçamos a humanidade que pulsa por trás de cada transmissão. E por hoje é isso, pessoal. Hongdae continua acordada, mesmo nas horas mais silenciosas da noite. As luzes ainda piscam, os letreiros ainda cantam. E em alguma esquina dessas, alguém está começando mais uma transmissão, mais uma performance online, mais uma tentativa desesperada de existir aos olhos do mundo. E é isso, né? É tudo que podemos esperar enquanto navegamos nesse mundo novo e estranho, né? Onde as fronteiras do real e imaginário digital se dissolvem como reflexos de neon no asfalto de Hongdae, onde tudo é líquido e nada é sólido, onde existimos simultaneamente em múltiplos planos e não existimos completamente em nenhum deles. E obrigado mesmo por ficar até o final desse vídeo. E agora eu quero saber de vocês, o que acham dessa história? Vocês já tinham ouvido falar desse caso da Yudina? Ou desse lado sombrio do mundo dos streamers que tem aqui na Coreia, onde o afeto vira moeda e a solidão é transformada em espetáculo? E será que existe algo parecido no Brasil? Seria streamers ou criadores de conteúdo, influencers? Existe esse embate entre o que a pessoa se mostra na internet e como ela é na vida real? Existem essas relações equilibradas entre quem vê e quem é visto, entre idolatria e violência, entre o público e o privado? O que muda entre a cultura coreana e a brasileira quando se fala sobre relacionamento, exposição online e controle? Deixem nos comentários o que vocês acham. Se quiserem mais se aprofundar no assunto, né, sobre o Yudina e outros dados que eu coloquei,
Vou deixar as referências das notícias e artigos que usei para fazer esse vídeo no comentário fixo. E mais uma vez, obrigado mesmo. O canal está crescendo muito graças ao apoio de vocês. Estamos chegando a quase 30 mil inscritos. Eu acho que vamos chegar essa semana, hein? E é uma loucura. Cada semana que passa, mais e mais pessoas chegam no canal. E fico muito feliz. Muito mesmo. É uma forma de ter o seu trabalho reconhecido, né? Porque não é muito fácil fazer esses vídeos. E eu fiz recentemente um vlog sobre o jogo do Brasil. E o resultado saiu muito legal. O que vocês acham de fazer mais vlogs mais leves, mostrando o dia a dia aqui na Coreia? Porque eu acho que seria interessante, né? Os vídeos mais filosóficos, reflexivos como esse que eu fiz hoje. Com vídeos mais leves, mostrando alguma coisa interessante aqui na Coreia. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Se quiser me encontrar em outras plataformas, eu também estou no Instagram, no Threads, onde eu compartilho reflexões sobre o dia a dia aqui na Coreia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!